A revelação assombrada de Mônica, a mulher sinistra condenada a um destino aterrorizante. A noite estava tão sombria que a luz fraca das lâmpadas fluorescentes parecia lutar para cortar as sombras que se agarravam aos corredores do hospital. Mônica, a enfermeira do turno da noite, sentia o clima pesado como se o próprio ar estivesse envenenado. Há semanas ela vinha percebendo coisas estranhas acontecendo. Sussurros que cortavam o silêncio como facas, pacientes que desapareciam sem explicação. Algo estava terrivelmente errado, e, em sua intuição, a noite se tornara um campo de batalha contra forças sinistras que mais pareciam caricaturas das lendas urbanas que circulavam entre a comunidade. Certa vez, uma colega mencionou a Dama das Almas, uma entidade que se alimentava do desespero e sofrimento dos outros, e, por um instante, Mônica se pegou acreditando. Enquanto preparava os medicamentos, um brilho súbito iluminou a sala. Ela levantou o olhar e seus olhos se fixaram em um paciente do fundo, que parecia olhar para ela com uma expressão perdida, como se estivesse fazendo um pedido silencioso. Um calafrio percorreu sua espinha. O ambiente que antes era familiar agora pulsava com um desespero palpável, uma presença que a deixava apavorada. O coração dela disparou. Os ecos de vozes longínquas reverberavam nos corredores e a sensação de ser observada se intensificava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Repleta de dúvidas, Mônica decidiu acompanhar a conversa entre os médicos. Não demorou para que o nome da Dama das Almas reverberasse entre eles. Espiando pela porta entreaberta, Mônica ouviu. Ela se alimenta da dor, e quanto mais desespero, mais forte fica. O pensamento a gelou. A ideia de que uma figura disso pudesse estar por trás dos desaparecimentos a atormentou. Se isso não fosse apenas uma lenda, o que mais estava escondido no hospital? Movida pelo instinto, Mônica conversou com vizinhos sobre as histórias da dama. Eles evitavam mencionar seu nome, esboçando olhares de medo, como se pronunciar a entidade já fosse um convite ao desastre. Agora, a sombra da dúvida pairava sobre sua cabeça. Mas quando soube que a diretora do hospital, uma mulher que sempre admirou, estava envolvida nessa confraria obscura, seu mundo desabou. O desespero cresceu em seu coração. Ela percebeu que não era só o hospital que corria perigo, mas sua própria família, que já suava sob ameaças invisíveis. Uma noite chuvosa, Mônica, sentindo a tensão pulsar, decidiu voltar ao hospital. Ao passar pela ala dos pacientes, ficou horrorizada em notar a expressão vazia em seus rostos, como se todos estivessem sendo sugados por uma força macabra. O silêncio era ensurdecedor e um sussurro passou por seus ouvidos como um lamento. Então, algo se moveu rapidamente, uma sombra passou na porta. Mônica, impulsionada por uma mistura de medo e determinação, seguiu a presença. Cada passo que dava ecoava como um grito em sua mente. O que ela descobriria a seguir? A dama estava realmente à procura de almas? Ou, quem sabe, apenas começando seu festim aterrador naquela noite? A inquietação a consumia enquanto se aproximava da verdade, uma verdade que poderia custar não apenas sua vida, mas a de todos que amava. Mônica avançou pelos corredores, suas mãos tremiam enquanto o eco de seus passos parecia chamar o mal à ação. O ar estava pesado, saturado com o aroma doce e enjoativo do desinfetante, agora uma máscara para o odor de medo que pairava. Cada sombra ao seu redor balançava, como se vivesse, como se estivesse à espreita, esperando pelo momento certo para atacar.
Quando ela chegou à porta onde a sombra desaparecera, parou e respirou fundo, tentando reunir coragem. Ela empurrou a porta levemente e um rangido agudo cortou o silêncio na sala. No interior, o que deveria ser um espaço comum de descanso e cura era um cenário de horror. As camas estavam vazias, mas não havia sinal dos pacientes que deveriam ocupar aqueles leitos. Em vez disso, uma sensação de opressão tomou conta do lugar. Foi então que ela percebeu, ao fundo, uma figura encapuzada, cujas feições distorcidas pareciam flutuar entre as paredes. O coração de Mônica disparou. O que você quer? Ela conseguiu perguntar, a voz saindo trêmula de seus lábios. Não havia resposta, só um sorriso cruel se alargando sobre o capuz, como se a figura estivesse se divertindo com seu desespero. A força que a puxava parecia querer que ela se aproximasse mais, que entregasse sua mente e seu espírito. Mas uma chispa de resistência começou a surgir. Não, eu não vou deixar você, eu não tenho nada para te oferecer. Mônica gritou, a determinação se acendendo. Era um diálogo com o desconhecido, um confronto que nunca imaginara ter que enfrentar. De repente, as luzes começaram a piscar. O ambiente transformou-se em um turbilhão de cores e sombras. As paredes pareciam vibrar e sussurros ecoavam, repetindo seu nome: Mônica, Mônica. A cada repetição, ela sentia suas forças escorregando, como areia através das mãos. A figura à sua frente, agora mais definida, estendeu uma mão seca, onde unhas longas e negras, parecendo garras, reluziram à luz estroboscópica. Você é uma das minhas, você sabe, não sabe? A dama das almas sussurrou, sua voz uma mistura de carinho e maldade. Eu não sou nada seu, eu não sou um presente para você. Mônica gritou, fazendo um passo para trás, mas a sombra a cercou. O medo inundava seus sentidos, mas Mônica resistia, gritando por dentro, decidida a não ser consumida pela escuridão. Com um impulso desesperado, ela virou-se e começou a correr de volta pelos corredores tortuosos do hospital. O eco de suas solas de sapato misturava-se ao som de sussurros aterradores, como se todo o lugar tivesse entrado em um frenesi. Mas Mônica não olhou para trás. Seu ponto de fuga era um farol em meio à tempestade. Diante da recepção, Mônica avistou uma porta de saída. O alívio foi breve, pois o frio do desespero a consumia por dentro. Era como se a dama estivesse em cada esquina, à espreita, faminta por uma chance de se revelar. Ao alcançar a porta, a luz do luar pareceu iluminar seu caminho, dando a sensação de que a liberdade estava à sua espera. Mas quando Mônica empurrou a porta, um som agudo de risadas ecoou, e a dama das almas materializou-se, bloqueando sua fuga. Você não pode escapar, querida. Este lugar já é seu, e dos que vieram antes de você. A noite mal começou. Seus olhos se arregalaram em pânico, a ponto de mal conseguir respirar. Mônica percebeu que a batalha não era apenas contra a dama, mas também contra o que estava dentro dela. Ao mesmo tempo que a raiva a dominava, uma parte de sua mente começou a se sentir atraída pela escuridão, como se parte de sua alma já estivesse sendo sugada pelas garras da dama. Então, uma ideia aterrorizante a atingiu. E se tudo isso, o hospital, os desaparecimentos, fossem parte de um plano maior, onde ela era apenas mais uma alma a ser colhida? Mônica precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Mas a dama das almas já havia feito da noite um banquete, e o relógio do terror começava a soar. Com um último lampejo de determinação, Mônica decidiu que era hora de confrontar não só a entidade, mas os próprios segredos que a cercavam. Mas o que ela pode descobrir poderá ser ainda mais aterrorizante do que a dama das almas. E se, de verdade, a chave para escapar estivesse dentro dela mesma? O pânico invadia Mônica com uma pressão insuportável. Era como se as paredes respirassem com ela, cada suspiro arrastando a certeza de que não havia saída.
A dama das almas a observava com um olhar que parecia penetrar sua essência, como se estivesse lendo suas memórias, suas fraquezas. Mônica tentou desviar os olhos da figura envolta em sombras, sentindo que cada fração de sua sanidade estava em jogo. Você não tem ideia do que realmente é, Mônica, a dama murmurou, sua voz ressoando dentro da cabeça dela. Você é tão parecida com as que vieram antes, tão cheia de potencial, de dor. A menção de outras almas perdidas fez seu estômago revirar. Ela não queria se tornar mais uma. Com um grito, Mônica se lançou contra a dama, mas a figura se dissipou em um turbilhão de escuridão, e ela se viu projetada de volta, como se uma força invisível a repelisse. Você só está atrasando o inevitável, a dama sussurrou, os ecos de seu riso chamuscando a mente de Mônica. Mônica fervia dentro dela, mas o medo se interpunha a cada tentativa de lutar. E se a realidade dos desaparecimentos não fosse a mera questão de um hospital amaldiçoado? E se essa luta fosse um reflexo de algo mais profundo, que a conectava a esse lugar sombrio? Cercada por essas incertezas, Mônica decidiu se não poderia fugir, então o melhor seria lutar com conhecimento. As palavras da dama ecoavam em sua mente, como um mantra, e ela percebeu que precisava ir além do medo. Tinha que descobrir o que estava realmente acontecendo. Ela avançou pelo corredor mais uma vez, mas agora não era apenas fuga. Com o olhar fixo nas paredes manchadas, começou a procurar pistas, marcas, nomes, qualquer coisa que pudesse trazer clareza a essa noite angustiante. Os sussurros enfraqueciam, e Mônica sentia um frio que não era apenas do ambiente, mas uma frieza que vinha de dentro, como se a própria dama estivesse a monitorar cada movimento. Através de uma porta entreaberta, um vestíbulo sujo a chamou. O ar estava denso. Ela hesitou, mas a necessidade de entender a verdade era maior que o medo. Ao pressionar a porta, um estalo ecoou enquanto ela entrava, revelando um espaço que parecia uma sala de emergência abandonada, com ferramentas cirúrgicas manchadas de um vermelho profundo. Havia também arquivos espalhados pelo chão, papéis amarelados cobertos de notas e anotações. Mônica começou a folhear freneticamente os papéis. Alguns mencionavam experimentos, enquanto outros falavam de transformações e rituais. A cada página lida, a inquietação aumentava. As referências a um sacrifício e a drenagem de almas a deixavam nauseada. Seria aquilo parte do que a dama queria? A confirmação de que não era só uma simples causa de desespero, mas algo mais maligno, enlouquecedor? O coração de Mônica disparou quando se deparou com um desenho. Era uma figura encapuzada, claramente a dama, cercada por um círculo de almas perdidas, cada uma com olhares vazios e chorosos. O desenho era assombroso e passado em uma tinta escura, quase como se o artista tivesse usado seu próprio sangue. Um sussurro a fez congelar. Mônica, você está mais perto do que imagina. A voz era suave, mas carregada de malevolência. Era a dama das almas novamente, e de repente as luzes começaram a piscar. A sala tremeu, o chão vibrava, Mônica sentiu a presença da dama se aproximando, como uma sombra ameaçadora. A ideia de fuga começou a evaporar, mas a vontade de descobrir a verdade a mantinha firme. Quando as luzes finalmente se apagaram, um frio insuportável a envolveu. Mônica respirou fundo e fechou os olhos, implorando para que a escuridão não a consumisse. Quando os abriu novamente, a dama a encarava a poucos centímetros de distância, seus olhos brilhando de malevolência intensa. Você pode ter encontrado algumas verdades, querida, mas a verdadeira revelação está apenas começando. O horror tomou conta dela ao perceber que talvez o segredo mais profundo não fosse sobre escapar, mas sim sobre o que realmente a unia à dama. E se a chave para sua sobrevivência estivesse exatamente no que ela temia? A presença da Dama das Almas era como uma tempestade prestes a estourar. Mônica sentiu a ansiedade escorrendo por sua pele, um suor frio que a atraiu.
A sala estava mergulhada em um breu absoluto, mas seus olhos estavam fixos naquela figura que parecia absorver toda a luz ao seu redor. "Você tem medo da verdade?" A dama perguntou com um sorrisinho permanente nos lábios. Sua voz reverberava como um eco, e cada sílaba parecia arranhar as superfícies das memórias de Mônica, pincelando lembranças apagadas. "Medo do que você pode se tornar?" Antes que Mônica pudesse responder, a escuridão começou a se agitar. O chão sob seus pés tremia como se os gritos de almas passadas quisessem escapar de algum lugar profundo. Então a voz voltou a sussurrar, mais uma vez, uma sinfonia de lamentos que ecoavam pela sala. "Mônica, venha." Com um gesto involuntário, Mônica deu um passo para trás, tocando a parede fria atrás de si. A dama estendeu a mão e o movimento parecia dividir o ar como uma lâmina. Cada milímetro mais próximo dela era um empurrão no abismo da loucura. "Você pode ser uma bênção ou um fardo. A escolha é sua." Os papéis ao chão começaram a flutuar e a dançar como se uma brisa invisível tomasse conta da sala. Mônica viu o desenho da dama cercada por almas perdidas, agora se contorcendo em agonia, como se fossem atormentadas por um passado que jamais poderiam esquecer. Os rostos pareciam tão reais, e ela pôde sentir uma conexão profunda, um chamado que a fazia hesitar. Uma parte dela queria compreender, mesmo que isso significasse encarar o horror. Você é uma parte delas?" Mônica perguntou, a voz tremendo. A ideia de que outras almas haviam passado pela mesma dor a sufocava. "Talvez", a dama respondeu, sua expressão mudando levemente. "Mas entenda, Mônica, este lugar não é apenas um abrigo para suas memórias. É um ponto de convergência, um lugar de poder. E você está no centro disso tudo." Mônica sentiu um frio a engolir por dentro. Poder. O que isso significava realmente? Se existia um poder ali, era algo a ser liberado ou algo que atraria mais dor? Corações que pulsavam em desespero nas paredes eram alimentados por esperanças esquecidas, e ela começava a entender que a sua luta não era contra a dama em si, mas contra a própria verdade. O que ela descobria a cada minuto parecia um labirinto de espelhos, refutando a realidade ao seu redor. De repente, a escuridão pareceu compactar-se, apertando o peito de Mônica. A dama deu um passo à frente e seus olhos se tornaram dois abismos insondáveis. "Você quer saber a verdade, Mônica? Ou prefere se esconder na ignorância?" Mônica queria gritar, queria desferir um soco na face daquela revelação inescapável. No entanto, enquanto a dama a encarava, ela notou uma lágrima escorrendo pela sua face. Uma expressão crepuscular de tristeza, como se aquele ser sombrio estivesse também presa a essa maldição. Poderia a Dama das Almas ser uma vítima como ela? "Está tudo interligado", a dama revelou, sua voz se suavizando. "As almas, o sacrifício, sua linhagem é a resposta. E você, Mônica, você é a chave para tudo isso." Coração palpitante, Mônica se sentiu cápsula de um destino que não compreendia. Um eco ressoou na sala e, naquele instante, todo entendimento a deixou. A verdade mais cruel se aproximava, como um predador em silêncio. A escuridão ao seu redor parecia enfraquecer a cada batida de seu coração. O que a dama realmente queria dela? Um momento de clareza mudou tudo. Mônica se lembrou de algo que lera. A linhagem não esquece, mas a dor é um ciclo. E se fosse esse ciclo que a dama procurava romper? Ou seria ela apenas mais uma alma condenada, presa na teia de um jogo macabro? As luzes começaram a piscar novamente, e, entre flashes, Mônica viu vislumbres de outrora, rostos conhecidos, rostos que ela nunca teve certeza se reconhecia. E a dama, reduzida a um sussurro ofegante:
Você será parte de tudo isso, a menos que escolha não ser. As paredes pareciam girar e um grito se formou em sua garganta. Mônica sabia que precisava decidir, e assim, em um último brilho de determinação, ela olhou nos olhos da dama e fez a pergunta que mudaria seu destino para sempre. E se eu não quiser jogar o seu jogo? A sala tremeu ao redor dela, enquanto as sombras aumentavam, e a resposta da dama parecia estar à beira de ser revelada. Uma escolha se formava, um abismo, e a cada segundo de hesitação, Mônica percebeu que o tempo estava se esgotando. A resposta da dama não veio de imediato. Em vez disso, um silêncio mortal pairou sobre o ambiente, pesado como uma cortina de fumaça. Mônica sentiu o coração aos pulos, como se estivesse prestes a explodir. A tensão crescia, cada segundo se arrastando como se o próprio tempo estivesse hesitando diante da decisão que ela precisaria tomar. Finalmente, a dama abriu a boca, mas a voz não vinha para confortá-la. Você realmente acredita que tem escolha? O tom era gélido, como o vento cortante que soprava nas noites mais sombrias. Escute a verdade, Mônica. O jogo já começou. Você pode tentar fugir, mas a linhagem nunca se desvincula do destino. Ele sempre a encontrará. Um tremor percorreu a espinha de Mônica. As palavras da dama se cravaram em sua carne como garras afiadas. O que quer que sua linhagem fosse, estava atada a algo muito além do que ela imaginava. Uma dor profunda brotou dentro dela e uma imagem perturbadora tomou conta de sua mente. Uma cena de ritual, sombras apaixonadas dançando ao redor de uma fogueira, rostos conhecidos em contorção. Ela precisava entender. Você precisa ver, Mônica, o que você é, o que você pode se tornar. A dama ergueu as mãos e o ambiente ao redor de Mônica começou a mudar. As paredes desvaneceram-se, revelando uma paisagem familiar, mas distorcida. Um local que fazia parte de suas memórias mais antigas, agora tomado por um nevoeiro espesso. Mônica se viu na infância, brincando em um campo florido. Mas as flores agora pareciam murchas, os risos ecos distantes de terror. Ela se virou e viu alguém parado sob uma árvore, uma figura sombria que a observava. O coração dela disparou. Não! O reconhecimento a atingiu como uma onda assassina. Era sua mãe, mas havia algo de aterrador em seus olhos, uma sombra que não deveria estar ali. Ela sabia, ela tentou te proteger, a dama sussurrou, tão perto que Mônica podia sentir a respiração da criatura. Mas os segredos dela também fazem parte do seu fardo. Você viu, não viu? O ciclo não pode ser interrompido. As memórias começaram a girar e a distorcer. Mônica viu outra cena, sua avó sentada em um círculo de luz, sussurrando cânticos em uma língua esquecida. As almas em volta dela eram desesperadas, gritando por libertação. Você não pode ignorar isso, é a responsabilidade que você herdou, a dama insistiu. Aceite o poder que vem com isso. Seja uma bênção ou um fardo, essa é a singularidade da sua existência. Utilize, libere. Mônica sentiu uma força pulsar dentro dela, anseio e medo entrelaçados. Ela agarrou a cabeça com ambas as mãos, tentando conter a tempestade de emoções que se aproximava. O que significava ser portadora desse poder? O que ela precisaria sacrificar? Desesperada, olhou mais uma vez para sua mãe no campo. A imagem começou a se desvanecer, mas os olhos dela permaneciam lá, severos e persuasivos. E em um instante a dama sussurrou: Mônica, se você não fizer isso, ela sofrerá eternamente. Um grito mudo escapuliu dos lábios de Mônica, um dilema aterrador. Como? Como ela poderia sacrificar alguém que amava, mesmo na possibilidade de salvá-la? Escolha, a dama disse, cada palavra carregando um peso mortal. Uma condição. Seu desejo de reviver aqueles que ama vem acompanhado de um verdadeiro custo. A alma de uma para o retorno de outra. O silêncio tomou conta da sala novamente.
Mônica paralisou, o terror a consumindo. Um custo? Sua alma em troca de outra? O que significava isso? Você decidirá em breve, Mônica. O tempo está correndo e o ciclo não espera. Suas verdadeiras escolhas estão por vir. As luzes da sala começaram a piscar freneticamente, e Mônica percebeu que a decisão não estava apenas em suas mãos, mas toda sua linhagem estava prestes a se manifestar. E assim, rumo ao desconhecido, sentiu que uma nova onda de neblina estava prestes a apossar-se dela. Naquele momento, ela percebeu que a resposta poderia ser mais aterradora do que a própria verdade. A dama sorriu, enigmática, enquanto as sombras nas paredes pareciam se aproximar. O que aconteceria se Mônica falhasse em sua escolha? E o que de fato significava ser a chave para tudo isso? O ar estava pesado, como se todo o mundo estivesse prendendo a respiração. Mônica sentia a presença opressora da dama mais próxima, como um predador à espreita, pronto para devorar a presa indefesa. Ela apertou os olhos, tentando afastar o pânico que se acumulava dentro dela. Eu preciso entender, pensou consigo mesma, embora suas mãos tremessem na luta contra o terror iminente. As sombras nas paredes começaram a pulsar, como se respondendo ao chamado da dama. Era uma dança sinistra, essa transformação do que era familiar em algo grotesco e assustador. Mônica recuou um passo, mas a dama a impediu de escapar, o olhar penetrante a prendendo ao lugar. Você não vê, este é apenas o começo, a dama disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. Sua linhagem clama por você, Mônica. Ela quer que você saiba a verdade. Um eco de risos distantes surgiu do nevoeiro, risadas que não pertenciam a alguém feliz. Mônica sentiu um frio no fundo da alma. A pressão aumentava e a paisagem ao seu redor mudava novamente. Agora ela estava em uma fogueira crepitante, com rostos familiares se contorcendo em agonia diante de um ritual inominável. Era como se um eco de um passado esquecido estivesse se desenrolando bem na sua frente. Você precisa escolher, Mônica. O sacrifício virá. A dama fez um gesto abrupto e a cena mudou ainda mais. Mônica viu sua avó, agora um espectro pálido, estendendo a mão para ela, gritando em um idioma que Mônica não entendia, mas sentia que reverberava como uma batida no seu peito. Não a deixe partir, Mônica, salve-a! A voz de sua mãe ecoou. Era uma súplica e uma advertência ao mesmo tempo, enquanto as chamas do ritual começaram a alcançar o céu escuro. Mônica sentiu a pele arrepiar-se. O calor das chamas misturava-se com o frio da dúvida. Que tipo de vida estava lhe sendo oferecida? Era realmente uma escolha ou era um ciclo vicioso de dor e sacrifício? Você sempre teve o poder, mas nunca quis enxergar, a dama murmurou, fazendo sua voz ecoar como um lamento. Agora o custo será imenso. Uma vida em troca de outra, um destino anônimo, enquanto você tenta reviver os que ama. Ela sentiu um nó na garganta, incapaz de responder. O peso de sua linhagem, a pressão de suas escolhas, tudo isso a esmagava. Do que ela estava realmente aberta a abrir mão? E ainda mais aterrador, o que essa escolha significaria não só para ela, mas para aqueles que estiveram ao seu redor. É a única maneira, insistiu a dama. Decida antes que as sombras a consumam completamente. Você precisa compreender, não há retorno. Mônica olhou para os rostos ao redor da fogueira. O desespero nos olhos deles cravava-se como facas afiadas em seu coração. O calor da fogueira se tornava insuportável e ela sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Uma escolha. Um preço impagável, um destino que não parecia ser dela realmente. Escolha agora, a dama ordenou,
e a atmosfera ao seu redor começou a se agitar, como se o próprio espaço estivesse se revoltando contra a inação. Enquanto tudo girava em torno dela, a neblina tomava forma. Era como se uma mão invisível estivesse lhe dando um ultimato. A expectativa era palpável, e a verdade paralisava. O que faria com essa centelha de poder que brotava dentro dela? Como poderia livrar sua família desse ciclo infernal? E naquele instante, Mônica sentiu que a própria corrupção das sombras tentava se infiltrar em sua mente. As risadas distantes começaram a crescer, e vozes ecoavam como se falassem de sua própria culpa. Ela precisava tomar uma decisão, mas como decidir entre salvar um e sacrificar outro? O tempo estava se esgotando. Em meio ao caos e à agonia, Mônica teve um lampejo de esperança. E se existisse uma terceira opção, algo que ninguém tinha considerado? Mas as sombras se aproximavam, como um mar de escuridão pronto para engoli-la. "Escolha!" a dama gritou, e Mônica percebeu que a resposta não viria facilmente. O que aconteceria se não fizesse nada? O que as sombras estavam realmente planejando para ela? Enquanto seu coração batia descontroladamente, ela percebeu que a escuridão não era apenas uma força externa, mas também algo que sempre fez parte dela. E enquanto esse entendimento lentamente se formava, uma nova onda de terror a aguardava. Que decisões seriam forçadas a sair de dentro dela? E depois de tudo, quem realmente seria Mônica afinal? O silêncio só aumentava a tensão, como se a dama aguardasse ansiosamente pelo momento em que Mônica finalmente cederia ao desespero. Os rostos ao redor da fogueira começavam a se fundir, transformando-se em meras sombras indistintas. Não havia escape nem refúgio. Ela estava cercada pelo peso de seus próprios medos. "Você não pode fugir de quem você é." A voz da dama soou como um sussurro cortante, reverberando por todo o lugar. Mônica sentiu uma onda de raiva e determinação estourar dentro dela. Mesmo que as sombras a atraíssem, ela se lembrava da força que sempre teve e que agora parecia distante como um sonho perdido. "Chega!" gritou Mônica, as palavras ecoando como um grito de resistência. Os rostos experimentados, os rostos que conhecia bem, os rostos de suas memórias começaram a brilhar de uma forma estranha. Nessa chama que se acendeu dentro dela, um novo entendimento se formou. Era como se os rostos implorassem, não apenas por ajuda, mas também por libertação. A dama observava, os olhos cheios de um sorriso maligno, enquanto Mônica sentia sua própria essência se unindo ao ambiente. Todos os ancestrais, todas a dor e sofrimento, tudo que se concentrava em um só ponto, sua escolha. O calor da fogueira parecia agora uma extensão mesma de sua luta interna. E se o poder estivesse dentro dela, sempre esteve, aguardando um momento de despertar? "Não sou só você, dama", sussurrou Mônica, em um tom mais confiante. "Eu sou mais do que você pode controlar. Eu carrego as vozes de todos aqueles que você destruiu." O peso daquelas palavras reverberou no ar, fazendo a dama hesitar por um breve momento. Mas a situação se tornava crítica. As sombras dançavam com mais fervor, como se quisessem reivindicar o que era seu por direito. O calor agora se tornando insuportável, Mônica percebeu que precisava agir rapidamente. "Se a escolha não for minha, então que tal eu faça uma troca? Posso dar parte de mim em vez de outra vida", pensou, concentrando-se no poder que sentia dentro de seu ser. O que aconteceria se ela abrisse mão de algo que carregaria para sempre? E se sua escolha fosse um sacrifício não de outro, mas dela mesma? A dama franziu a testa, mostrando-se incerta diante da declaração de Mônica. O ritmo frenético da fogueira começava a diminuir, como se o próprio destino estivesse em suspense. "Não há troca que realmente funcione", a dama respondeu, ainda sorrindo, embora de forma mais contida. "Só a dor garantirá a liberdade. Você não sabe o que isso significa para mim, e eu não tenho medo da dor se isso significar libertar aqueles que amei", Mônica disse, e em seu coração uma faísca de esperança surgiu.
O mundo ao seu redor começou a desmoronar, os gritos de sua família se intensificando. O ritual a seu redor clamou para que ela agisse. Cerrando os punhos, ela sentiu o poder se intensificar, como um turbilhão de emoções ferozes. Mas uma voz familiar, suave e reconfortante ecoou em sua mente. A verdadeira liberdade não está apenas em sacrificar, mas em transcendê-la. No instante em que sentiu aquele impulso, uma onda de energia percorreu seu corpo. As chamas da fogueira começaram a devorar as sombras, que se contorciam como serpentes em desespero. A dama arregalou os olhos, o sorriso se transformando em desconcerto. Mônica estava finalmente percebendo que não precisava escolher entre a vida e a morte. Ela poderia ser a ponte entre os mundos que ameaçavam colidir. Com cada batida de seu coração, sua determinação crescia e as sombras pareciam retroceder. Mas antes que pudesse compreender completamente a magnitude do que despertara, uma fissura se abriu sob seus pés, revelando um abismo de trevas e lamentos que parecia apetecer a alma. "Você não pode ir! O que você se tornou agora é ainda mais perigoso!" gritou a dama. Mas Mônica não hesitou. Ela saltou, um último ato de coragem, disposta a confrontar o que estava abaixo. Mônica desapareceu na escuridão, e um grito horrendo ecoou, cortando o ar como um lamento doloroso. E enquanto o vazio se fechava ao seu redor, uma pergunta oprimente surgiu em sua mente. Ela realmente conseguiria se libertar do passado ou havia se lançado em um novo pesadelo? As sombras então sussurraram seu nome em um tom que fazia tremer. A escuridão parecia aceitá-la como uma nova entidade. E o que viria a seguir? O que seria dela agora, na linha de frente de um horror ainda mais profundo? O abismo parecia vivo. Mônica caía sem controle. O frio a lembrava seus piores pesadelos. As sombras a envolviam como tentáculos, sussurrando segredos de dor e desespero que viajavam através do tempo. O cheiro de sujeira e mofo a invadia. Era um cheiro que ela conhecia, uma repugnância familiar que havia tentado esquecer. Páginas rasgadas de sua vida, lembranças que ela não queria encarar. A queda finalmente terminou, mas em vez de tocar o chão, seus pés foram capturados pela umidade do lugar. Ela se viu em um espaço sombrio, mal iluminado por uma luz fraca que parecia emanar das próprias paredes. Um labirinto de escuridão a cercava. As sombras dançavam ao redor, formando rostos doloridos que ela reconheceu, familiares, amigos, almas perdidas. Mônica recuou, mas não havia onde se esconder. O pânico crescia como um incêndio em seu peito. As vozes na escuridão começaram a se misturar em um coro agonizante, clamando por libertação, perguntando-lhe por que havia se aventurado tão fundo. "Você se ofereceu à dama, mas não sabe o que realmente significa", um dos rostos sussurrou, seus olhos vazios refletindo uma eternidade de tristeza. "Se você está aqui, então você também faz parte disso", Mônica gritou, a raiva transbordando. As sombras se contorceram, quase como se estivessem se divertindo, se alimentando daquela energia negativa. O chão sob seus pés parecia se mover, como se a própria terra estivesse viva e quisesse engoli-la. Com um esforço maior que ela pensou ser possível, Mônica fechou os olhos, tentando se concentrar. "Libertação", pensou, repetindo a palavra como um mantra. O calor que ela havia sentido antes começou a se acumular novamente dentro dela, uma centelha crescente. Mas a dama não estava longe, a presença dela pairava no ar como um veneno. "Você não pode dominá-las, criatura fraca", a voz ecoou, repleta de desprezo, fazendo as sombras se aproximarem ainda mais. Cada passo que Mônica tentava dar era desafiado por um frio gelado que a puxava para trás. "Não sou fraca", Mônica gritou com a força que ainda tinha. "Eu sou a portadora de suas dores." Nesse momento, a luz nas paredes começou a pulsar e uma onda de energia surgiu do chão, espalhando as sombras como folhas ao vento.
Os rostos que a cercavam começaram a desaparecer, os gritos se transformando em sussurros de alívio. Mas a dama não iria se render tão facilmente. Um riso ecoou e as sombras tornaram-se um turbilhão, tentando esmagá-la de volta na escuridão. Você realmente acha que tem o poder? Você é apenas uma peça no meu tabuleiro, Mônica, e eu jogarei você como eu quiser. A sensação de desespero começou a se completar com uma outra percepção. Mônica estava se lembrando de sua infância, do carinho dos pais, das histórias sobre os ancestrais que sempre falavam sobre o poder da união e da valorização dos laços. Ela fechou os olhos novamente, invocando essas memórias como um escudo. Se a dama queria poder, ela receberia a força de todos aqueles que Mônica amava. A energia pulsou mais forte, uma luz radiante começando a escapar de seu corpo, cuidando de envolver cada sombra e cada grito em um halo dourado. A dama uivou, a raiva estourando em seus olhos. Não! Isso é impossível! Não há como voltar atrás. As palavras saíram de Mônica com um eco de certeza que nem ela sabia que possuía. As chamas invisíveis começaram a dançar em sua volta, queimando cada sombra, cada laço maligno. Quando a luz parecia quase deslumbrante, uma fissura se abriu sob ela novamente. Uma nova profundidade de trevas ameaçava encaminhá-la. Mas agora Mônica sentia algo diferente. Ela não estava apenas lutando por si mesma, mas por todos aqueles que já tinham sido consumidos pela dama. E quando aquela nova queda começou, uma ideia horrorizante entrou em sua mente. O que aconteceria se, ao invés de ser apenas uma lutadora, ela se tornasse uma tragédia? Antecipando a queda, ela percebeu que a verdadeira batalha talvez não fosse aquela que estava evadindo, mas a que ainda tinha que enfrentar. Irá escolher sacrificar-se para permanecer no abismo ou resistir à verdadeira essência da escuridão? A luz dela piscava, enviesava-se na escuridão crescente, e um imenso medo tomou conta dela. Ao dar um passo em direção ao desconhecido, Mônica pensou: eu sei quem sou. O que há no fundo do abismo que ninguém nunca retornou para contar? A queda não tinha fim. Mônica sentiu o vento frio cortar seu rosto, e a luz que antes a envolvia agora se tornava um brilho distante, quase como uma lembrança. Com o coração acelerado, ela atravessava um corredor sem fim, onde a escuridão parecia se materializar em formas grotescas, esperando um momento ideal para consumi-la. Um eco de risadas distantes ressoava em sua mente, como um mantra macabro repetido por vozes que já não pertenciam a este mundo. Por um momento, tudo ficou em silêncio. O abismo a observava, e ela se sentiu como uma presa em um jogo de xadrez. Onde a dama tinha se insinuado, uma parcela de sua essência também estava ali, aguardando a oportunidade de tomar conta de seu corpo e sua mente. Seria essa a razão de sua queda? Incertezas a envolviam como as sombras que a cercavam. Eu não sou um peão! Gritou Mônica, desafiando o que quer que estivesse à espreita. As paredes vibraram com sua voz e um frio glacial atravessou seu corpo. As sombras agora dançavam em desespero, mas não pareciam querer recuar. Elas se aglomeravam, como se discutissem a melhor maneira de atacá-la. Um dos rostos que antes tinha desaparecido agora ressurge. A expressão do homem, que ela reconheceu como avô, era uma mistura de dor e preocupação. Mônica, você precisa ir embora. O que quer que você tenha feito para estar aqui não importa mais. Eles não vão te deixar ir. O desespero tomou conta dela. Eu não vou pegar a dama. Não sou eu quem se oferece. As palavras saíram quase implorativas. Mas uma nova voz, mais suave e envolvente, a interrompeu. Você não consegue compreender, Mônica. Não é sobre escolhas. É sobre destino. As sombras começaram a se mover como amebas, cercando-a enquanto ela tentava escapar. Um fio de luz, quase como um raio de esperança, cortou a escuridão, e Mônica sentiu o impulso de avançar. Com um ato de coragem, ela correu em direção à luz. Mas cada passo era perseguido pelas risadas da dama, que ressoavam em sua mente, cada uma mais angustiante que a anterior. Ela se viu diante de uma porta imensa, feita de um material semelhante ao vidro, pois refletia a imagem dela como uma sombra distorcida, dilacerada e torturada. A dama estava lá, mais perto do que nunca.
Você realmente deseja saber o que há lá dentro? Perguntou, com um sorriso que não era um sorriso, mas algo mais sinistro. E o que havia do outro lado? Uma visão de sua infância, memórias coloridas ou coisas que melhor ficariam esquecidas? Mônica hesitou. O que a dama queria que ela visse? Aproximando-se da porta, ela sentiu seu próprio coração pulsar rapidamente. O conhecimento de que cada escolha que fazia lá tinha consequências a consumia. Atrás de si, os rostos de sua família começaram a aparecer, transformando sua luta interna em um crime. Não o faça, Mônica, gritava sua mãe. Lute contra isso, não deixe que ela ganhe. Mas pronto, uma parte dela começava a se perguntar até onde estava disposta a ir para proteger seus entes queridos. Mônica estendeu a mão em direção à porta, sentindo o calor irradiar de seu corpo. Eu sou mais forte do que isso, pensou, mas a dúvida corroeu seu espírito. E se a dama me oferecer uma escolha irresistível? O peso da ansiedade tornou-se quase físico, comprimindo seu peito, enquanto a luz da porta pulsava, quase como um coração batendo, esperando por ela. E antes que pudesse decidir, a porta se abriu com um estrondo ensurdecedor. Uma tempestade de memórias, sombras e gritos explodiu diante dela. O que começava como um manto de luz logo se transformou em escuridão opressiva. Para onde essa jornada a levaria? O que realmente estava reservado a ela? Engolida por aquela nebulosa de imagens, Mônica percebeu que a verdadeira pergunta não era se ela conseguiria escapar, mas sim o que a dama realmente queria que ela visse. Enquanto as visões tomavam conta e a sensação de queda se intensificava novamente, uma ideia aterradora penetrou seu ser. E se a resposta já estivesse dentro dela, escavada nas profundezas daquela escuridão? O abismo rugiu novamente, e Mônica percebeu que a batalha apenas começava. A escuridão parecia não ter fim. Mônica sentia que caía, mas agora a queda não era mais física, era uma descida emocional e mental, um mergulho profundo nas suas memórias mais sombrias. E enquanto as sombras a rodeavam, ela percebeu que não era só um jogo, era sua própria vida em questão. As vozes da dama reverberavam em sua mente, ecoando de forma grotesca. Você não pode ignorar essas memórias, Mônica. Elas moldam quem você é. As imagens começaram a tomar forma. Sua infância, os sorrisos, as risadas, mas também as lágrimas, as dores. Cada lembrança parecia um fragmento de vidro, afiado e perigoso, cortando seu coração. Era hora de confrontar aquilo que sempre havia temido. Não sou apenas uma vítima, gritou, sua voz ressoando na escuridão. Um feixe de luz fraco começou a brilhar à sua frente, como um farol no meio da tempestade. Ao se aproximar, Mônica viu que não eram apenas luzes, mas rostos de pessoas que amava, que a amavam. Eles eram uma lembrança de esperança, de amor verdadeiro. Você pode derrubar a escuridão, Mônica. Você é mais forte do que imagina, disse sua avó, com um sorriso encorajador. As palavras criaram um calor dentro dela, uma força que parecia se expandir. A Dama das Almas estava ali, observando, mas agora sem o mesmo poder. Era como se sua presença estivesse se desvanecendo, enfraquecida pela luz que Mônica libertava. Com cada batida de seu coração, a determinação crescia. Mônica percebeu que todas as memórias que haviam a aprisionado agora podiam ser suas aliadas. Agarrou-se a cada uma delas, sentindo a energia vibrar. Eu escolho a vida, eu escolho a liberdade, bradou, e a luz cresceu, se expandindo à medida que absorvia a escuridão. As sombras começaram a contorcer-se como serpentes lutando contra o fogo. O riso da dama se transformou em um grito de desespero. Você não pode me derrotar, eu sou parte de você. Mas Mônica estava decidida. A verdade é que a dama havia crescido à custa de seu medo, e agora ela se recusava a ser mais uma vítima.
Um fluxo de energia poderosa ondulou por seu corpo. Com um gesto decidido, ela se virou para a escuridão, enfrentando a figura encapuzada. Não sou um jogo, e você não é minha dona. Eu não sou parte do seu ciclo maligno. E então, como se um botão tivesse sido ativado, a luz explodiu de Mônica, preenchendo o espaço. Um brilho intenso envolveu todos os cantos, e as sombras foram consumidas, gritando em agonia. A Dama das Almas foi tragada pela luz, seus olhos brilhando com terror e surpresa. Não, isto não pode estar acontecendo! A voz se desfez em ecos distantes, enquanto a entidade desaparecia nas profundezas do abismo. Mônica caiu, mas agora era diferente. Em vez de sentir a dor da queda, ela experimentou um alívio profundo. O abismo que antes a ameaçava, agora parecia uma caverna abandonada, desprovida do peso do terror. E, ao olhar para seus entes queridos, ela sentiu que nunca esteve realmente sozinha. Você quebrou o ciclo, minha filha, sussurrou sua mãe, agora livre das garras da dama. Os rostos ao redor dela começaram a brilhar, suas energias se unindo. Juntas, nós podemos ir adiante. Mônica estava rodeada por um calor reconfortante. Ali, no fundo do abismo, ela encontrou a chave para a liberdade não apenas dela, mas de todas as almas que já haviam sido consumidas. As memórias não eram mais um fardo, mas uma força vital. Cada risada e cada lágrima contribuíram para a luz. A Dama das Almas, que uma vez foi uma ameaça, agora era uma lição. Mônica decidiu então que usaria essa luz não só para curar a si mesma, mas também para ajudar outros que ainda lutavam contra as sombras. A batalha havia terminado, mas a jornada estava apenas começando. Com o núcleo da dama desfazendo-se, Mônica finalmente viu um futuro possibilitado por um passado que agora aceitava. A caminhada para fora seria um desafio, mas, com o amor e apoio de seus ancestrais, ela estava disposta a enfrentar o que viesse. E assim, ao deixar as profundezas escuras para trás, Mônica emergiu para a luz. Um novo começo, um novo propósito. A dama tinha desejado aquela luta, mas seu orgulho e poder foram derrotados pela luz que sempre residiu dentro dela. Ela não era mais uma enfermeira temerosa. Era uma lutadora que havia descoberto a força em suas raízes e parte de um legado que a levaria a novos horizontes. E com isso, Mônica soube que nunca mais permitiria que a escuridão a consumisse novamente. A luz seria seu guia. E agora, se você gostou dessa conclusão impactante, precisa fazer a sua parte. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror que vão arrepiar você até o núcleo. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Isso realmente ajuda a gente e você não vai querer perder o que vem a seguir. Comente suas reações e teorias sobre esse final. Queremos saber o que você achou. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não fique de fora das próximas histórias de terror que vão deixar você grudado na tela.